Olá, boa tarde, professora Liliana. Novamente à conversa, e eu vou confessar-lhe o seguinte, ouvindo e tendo visto o programa dos 15 minutos e um café que fez com o professor Mário, sendo eu educador de infância, não podia deixar de voltar a tentar estar à conversa consigo, porque é fantástico perceber que algumas das coisas que nos foi dizendo no episódio fazem tanto sentido. 15 minutos e um café. 2 convidados, um tempo limitado, um café e reflexões livres sobre práticas, teorias e pedagogias em forma de conversa. Eu lembro-me de ter referido qualquer coisa como todos os educadores sabem, e a minha pergunta, da sua experiência, começando por aqui, sabem mesmo? Boa tarde. Respondendo assim rapidamente, eu diria que sabem. Sabem como as crianças sabem. É preciso ajudá-los a descobrir que sabem. Okay? Eu acho que há muitos conhecimentos que nós temos e que os educadores têm e que muitas vezes não utilizam porque não sabem que podem utilizá-los, não sabem se servem para alguma coisa e muitas vezes existe até algum medo de começar algumas coisas que consideram que já não lhes pertence, não é suposto. Uma vez, quando estávamos a desenvolver um estudo, em conversa com uma educadora que tinha uma abordagem belíssima, mas ela dizia, eu não vou introduzir os miúdos à leitura, às letras sequer. No meu espaço não há introdução, não há letras. E eu perguntei-lhe, mas porquê? E o que ela me explicou foi, isso fica para depois. Isso fica para o primeiro ciclo. O primeiro ciclo, para a porque escolaridade. aí há de haver um professor ou uma professora que há de explicar, há de ter um método próprio e eu não quero meter-me aí. O que nós sabemos é importante, é fundamental que os miúdos comecem este contacto antes. E, portanto, que nós lhes facilitemos este contacto. Não há que ter medo nenhum e não interessa o método. Eu aprendi também aqui nesta casa, no ISPA, com a professora Margarida Alves Martins, a dada altura, uma vez que eu lhe perguntei qual é o método que resulta melhor. E ela respondeu-me, quando eu ainda estava em formação, quer dizer, eu estou sempre em formação, mas ela respondeu-me, é o que resulta. É o que funciona, exato. É o que resulta. E, portanto, não há um método específico. Se os miúdos estiverem a aprender de uma determinada maneira, se nós introduzirmos outra maneira, eles adaptam-se. Os miúdos são extraordinários porque eles adaptam-se muito bem a todas as circunstâncias. Esta perspectiva da esponja, não é? Eles são uma esponja que nós vivamente mesmo e continuadamente dizemos, mas depois parece que nos esquecemos disso na prática. Aprendem Vou tudo fazer que aqui queremos uma pequena vírgula, uma marcha atrás, porque começámos assim um bocadinho de chofre, mas para também reavivar a memória, que a primeira conversa que nós tivemos consigo abordava muito esta questão da promoção do leitor, da escrita, da consciência fonológica, da importância da leitura, ou seja, estamos neste universo, que é um universo que eu luto também, não é? De tanta coisa, e como eu comecei por dizer, sendo eu educador, e algumas das eu até quase podia chamar dicas, que nos foi deixando aqui, são fundamentais, e por isso esta pergunta de saberão os educadores de facto. Pegando nesta pergunta e na sua primeira resposta, eu creio, eu estou convencido de facto, eu acho que todos nós temos que estar, que um educador, um profissional altamente qualificado, e quando eu aqui falo de educadores, falo de todos os professores, um educador altamente qualificado, que tem conhecimento adquirido, que estudou para, de facto, sabe. Muitas das vezes o que nós sentimos, e esse exemplo que acabou de nos dar, de uma educadora que ela própria espartilhou a sua área de intervenção, isso é nocivo para a aprendizagem da leitura e da escrita, ou seja, esta ideia de espartilharmos cada coisa no seu momento, isto é nocivo, de facto? O que nós temos vindo
a estudar. Muitos dos estudos que nós fazemos, ou durante muito tempo, os estudos eram altamente controlados. Nós próprios partilhávamos esse conhecimento. O que é da consciência fonológica é da consciência fonológica, da área da escrita é da área da escrita, o que é da área da leitura é da área da leitura. Começámos a perceber que havia uma série de pontos em comum entre estas vertentes todas e que os miúdos não têm dificuldade em perceber que quando eu vou escrever, como eu estava, como o exemplo, por exemplo, da palavra bota, para dar um exemplo diferente, quando eu ouço o bó, eu vou escrever e muitas vezes eles escrevem uma letra. Quando vão ler, ou quando vão perceber a palavra, veem que ela afinal tem várias letras. Eu reconhecer que elas têm várias letras pode ser de um conhecimento diferente do eu perceber os sons. Okay? Agora, a verdade é, eles apreendem tudo muitas vezes em conjunto. Portanto, nós não temos que dizer assim, agora vou só trabalhar esta área, não vou misturar com esta área. Tem mal, mistura-se. Eles depois vão perceber, porque eles vão conseguir fazer esta ligação entre as coisas. Quando eles aprendem a ler, por exemplo, eles podem aprender a palavra A, B, várias palavras, independentemente dos métodos. Quando eles começam a ler, eles podem ler palavras difíceis que eles ainda não percebem o que é da área da semântica, que eles ainda não fazem ideia do que seja. Isso é nocivo. Não é nocivo. Portanto, é misturar. Eu sou adepta da mistura. Porque na realidade a especificação desta mistura somos nós adultos que a fazemos, não é? É quase como se estivéssemos constantemente a fazer uma epistemologia do conhecimento, não é? O que é que pertence ao quê? Isso será... Pergunta. Será culpa da nossa formação também enquanto professores? Eu já estou aqui a transportar-me um bocadinho para esta lógica da formação dos professores nestas áreas da aquisição da língua. Se calhar vou dizer aqui uma coisa um bocadinho controversa, mas vou dizê-lo na mesma, que é, eu sou um bocadinho avesso às especialidades, ou seja, muitas vezes há esta ideia de que, por exemplo, na área da medicina há uma especialidade, ok, mas nós não estamos na área da medicina, nós estamos na área da pessoa, do sujeito. Consideramos, por exemplo, que para trabalhar problemas ao nível da linguagem oral, vamos buscar um técnico que saiba exatamente trabalhar. Sinceramente, era o que mais faltava, que o educador não saiba trabalhar a linguagem, porque sabe trabalhar a linguagem. É uma competência dele. É uma competência trabalhar com miúdos, com dificuldades muito específicas. Pode trabalhar em conjunto, trabalho cooperativo. Agora, o educador sabe trabalhar esta área, sabe trabalhar, quando eu digo, quando nós dizemos que o vocabulário, por exemplo, é outra das competências que também predizem a futuro ou o sucesso da aprendizagem da leitura e escrita, o facto dos educadores falarem com as crianças, isto é fundamental. Estamos assim a dizer, estou a trabalhar o vocabulário. Não, estou só a falar com elas. Quando eu escrevo uma mensagem com elas, eu estou a trabalhar a escrita. No episódio anterior falávamos desta cultura que é muito positiva na educação pré-escolar, sobretudo, que é o ler histórias. Eu relembro, eu penso que foi o primeiro relatório do Plano Nacional de Leitura, há uns anos, portanto, falava de os tempos de leitura na escola e das 14 horas médias semanais no pré-escolar, em termos de leitura acompanhada, leitura de histórias, de livros, nós passávamos para 1h50 no primeiro ciclo de leitura acompanhada. Era aqui uma queda muito brutal. Mas voltando a esta ideia de a própria leitura do educador, das histórias, a participação, um hábito que eu penso que da minha prática e do meu acompanhamento foi-se perdendo um bocadinho, mas havia muito aquela lógica de reescrever com as crianças as atividades que eles próprios faziam. Esse tipo de exemplos práticos são quase do senso comum, quer dizer, os pais, as famílias podem fazer este tipo de coisas com os filhos e isto é benéfico.
Porquê é que deixámos, de certa forma, também de ter estas práticas? Será só pelos telemóveis? Será só porque passámos para os telemóveis estas funções? Eu acho que não é só por isso. Eu acho que é também por aquilo que eu estou a falar da questão das especialidades, que é, dá a sensação que enquanto educadora, enquanto professora, eu não trabalho as competências socioemocionais das crianças e preciso que um psicólogo vá à sala trabalhar as competências socioemocionais e fazer um programa de competências socioemocionais. Na verdade, os professores trabalham essas competências. Quando dizem, não chateies o teu colega, por favor, não vês que ele está um bocadinho perturbado, faz com que o outro olhe para ele. Portanto, nós trabalhamos as crianças de uma forma holística. E quando nós às vezes damos os exemplos dos nossos avós, eu venho de uma família e costumo dizê-lo com orgulho, no sentido de que não escondo o meu passado familiar, mas eu tive avós que não sabiam ler nem escrever. E estou a dizer, não tenho orgulho por eles não saberem ler nem escrever, estou a dizer que tenho orgulho por termos ultrapassado isso enquanto família que tem ou que seria incapaz de conseguir isto à partida. Quando falámos no episódio passado também sobre a questão dos contextos socioeconómicos, que é isso que ainda estamos a falar, que é este ciclo de pobreza, que é um ciclo de pobreza, um ciclo vicioso, que permanece. Portanto, se nós sabemos que a literacia familiar é fundamental, se nós sabemos que devemos trabalhar o indivíduo por completo, se nós sabemos que eu posso trabalhar a leitura, a escrita, o vocabulário, tudo junto, eu tenho que saber o que é que eu estou a fazer. Isso é que é fundamental que eu saiba. E eu acho que às vezes é essa a dificuldade, que é, enquanto eu estou a trabalhar isto, eu só faço isto, enquanto eu estou a trabalhar aquilo, eu só faço aquilo. Porque de alguma forma também, se calhar, a oferta que começou a chegar à escola também acabou por diversificar este enfoque. Ou seja, os técnicos especialistas que cada vez mais foram chegando à escola, a própria disciplinarização do conhecimento, não é? O professor de uma área de conteúdo muito específica, começamos a sentir isso também logo a partir da educação pré-escolar, começam a chegar os técnicos de educação física, os técnicos disto, os técnicos daquilo, e isto acaba por ser também porque as pessoas, de facto, também começaram a fazer uma especialização formativa, não é? Passaram a ir à escola, passaram a ler, e seremos nós capazes de encontrar aqui este equilíbrio entre, voltando às palavras, aquilo que eu sei enquanto educador e aquilo que os técnicos me podem ajudar a fazer? Eu acho que é sempre no trabalho em complementaridade. Isso é fundamental, que as pessoas trabalhem de forma articulada. Às vezes há necessidade de alguns técnicos especializados para trabalharem uma determinada competência. Admito, sem dúvida. Na maioria das vezes não há essa necessidade. O educador tem a sorte, eu costumo dizer, porque eu acho mesmo que ser professor e ser educador é é preciso gostar-se, é preciso querer-se, não se despe. Não se tira a bata no final do dia e diz assim, agora já não sou educador, agora já não sou professor. Estão sempre estas ideias, eu digo muitas vezes aos meus alunos, mesmo aos alunos da psicologia educacional, digo muitas vezes que eles não vão ter essa capacidade de despir a bata, ou despir o fato de psicólogo. Porquê? Porque a educação é alguma coisa que está lá sempre. Toda a gente sabe sempre alguma coisa de educação. Muitas pessoas têm filhos, têm sobrinhos, toda a gente opina. Parece que é matéria de opinião. Cada vez mais todos nós passamos pela escola, não é? Já temos uma perninha, não é? Todos nós temos experiência, todos nós dizemos se o outro faz bem, se faz mal, se faz assim. Eu acho que nós estamos neste momento para nós é muito difícil ultrapassar esta ideia do julgamento alheio. E, portanto, eu não me vou meter naquilo que eu não sei. Mas lá está, se eu não me meter, às vezes, um bocadinho naquilo que eu não sei, mas acionando os saberes que eu sei, se calhar há coisas que eu não vou conseguir descobrir. Um educador, quando trabalha com as crianças, quando nós dizemos que trabalha a resiliência, trabalha uma série de competências, também são elas, do foro emocional, do foro do desenvolvimento, trabalha tudo. Porque a própria aprendizagem depende muito também dessa estrutura. Também essa estrutura
de apoio, de sentirmos-nos confortáveis. Lembro-me que falava no outro episódio desta ideia de a criança competente, que é uma criança que, por sua vez, necessita de um apoio para se sentir confortável. Não é? Eu lembro-me que dizia que quando o professor quase naturalmente diz não é assim, ou não és capaz, ou não fizeste bem, isso acaba por ser, em alguns casos, se calhar em crianças com maior necessidade desse apoio emocional, acaba por ser... Eu vou aqui fazer um parênteses, eu costumo muitas vezes contar esta história. Eu sou um filho de muitos filhos e sou o mais novo. Eu, quando cheguei à escola primária, não frequentei o jardim de infância, já sabia ler, já sabia escrever, já sabia desenhar, já sabia tudo e mais alguma coisa, porque os meus irmãos chegavam a casa e iam fazer os trabalhos de casa e eu aprendi com eles. Eu costumo contar que a primeira experiência da escola é das experiências mais negativas que eu tenho, que foi quando a professora me pediu para fazer uns riscos numa folha em branco e eu fiz o alfabeto todo, os números todos até saber, e pintei a bandeira de Portugal perfeita, e quando entreguei, muito orgulhoso, à professora, ela olhou para o papel, eu tenho esta ideia, ficou marcada, não foi isto que eu pedi. E isto é estranho, mas faz-me também, e agora aqui uma pequena nota, faz-me pensar que, enquanto educador, muitas das vezes a nossa resposta pode ser determinante no sucesso ou não, e daí esta perspectiva de termos esta capacidade de ver como um conjunto. Nesse sentido, e porque o tempo corre e estas conversas são absolutamente... E estávamos aqui um bocadinho a falar da formação, um dos desafios que nós também nos colocamos agora é este da formação contínua e continuada dos professores, porque, sem dúvida, os instrumentos são cada vez mais vastos, são cada vez mais largos, mas depois acaba por se perder aqui um bocadinho desta informação mais recente, mais contextualizada, esta devolução à prática da investigação científica. Estando aqui numa casa que é conhecida por isso e por essa proximidade com os professores, como é que nós podemos encontrar também formas mais simples, mais eficazes, talvez, de manter esta evolução no conhecimento científico da prática? Isso agora dava-nos aqui também pano para manga. Mais outro episódio. Mais outro episódio, ficávamos aqui. É fundamental a aproximação da teoria à prática. E da prática à teoria, e da teoria à prática e da prática à teoria, ou seja, é fundamental. Há pouco falava sobre as experiências nas escritas inventadas e, no entanto, não é uma prática que nós sabemos que resulta, é uma prática que nós, inclusivamente, conseguimos perceber que os miúdos, só trabalhando a escrita, aprendem, porque fazem generalizações, aprendem muitas vezes a ler. No entanto, não são práticas que nós utilizemos. Lá está, provavelmente, eu costumo pensar isto, que é, se calhar também as próprias academias não estão próximos da prática, não estão próximos das pessoas que ensinam, que educam, que estão com as crianças diariamente e, portanto, esta aproximação é fundamental. É fundamental que a academia não desenvolva estudos para si próprios, para apresentar em congressos, que desenvolva estudos que têm uma função, que é de melhorar as práticas das pessoas que estão no terreno e depois que haja uma devolução dessas práticas novamente à academia e que a academia, ou seja, que se trabalhe em conjunto. Isto é absolutamente fundamental e não é esta ideia de nós, enquanto professores, docentes universitários, vamos dizer aos professores, aos educadores, aos professores de primeiro ciclo, aos de segundo, aos de terceiro, como é que se faz, é perceber quais são as práticas que estão a ser utilizadas lá e pensarmos, ok, vocês fazem assim, espetacular. Então, e se formos experimentar, introduzir isto assim? Experimentem, vejam. Nós percebemos que isto funciona com ambientes controlados, agora vamos ver se funciona em contextos naturalísticos. Funciona, boa! E é assim que tem que haver esta alimentação que vai da prática à teoria, da teoria à prática. Isso obrigará também as próprias instituições a disponibilizarem-se para isso, porque o que nós muitas das vezes sentimos, falando um bocadinho da educação escolar, esta necessidade
muitas das vezes os docentes têm que fazer a formação para progredir na sua carreira, mas acabam por buscar a formação que é normalmente oferecida pelos centros de formação, que são as instituições, e depois sentimos que há um distanciamento entre, por exemplo, as universidades e os centros de formação. Porquê? Porque depois também os professores das universidades nem têm o tempo nem a disponibilidade para poder dar a formação. Isto implicaria mudanças legais? Concordaria com mudanças legais, por exemplo, que, de certa forma, obrigar é uma palavra muito forte, mas que permitisse, por exemplo, as instituições de formação de professores do superior tivessem horas disponíveis para esta formação no terreno? Concordaria com uma coisa destas? Não se queime passando... Não se queime, mas... Não. À partida, volto a dizer, eu acho importante que nós consigamos mostrar que o que vamos desenvolvendo e pensando tem uma função. E, portanto, a verdade é que isso implicaria pensar muita coisa, pensar a carreira docente universitária, pensar a carreira docente de um modo geral, e às vezes há alguma dificuldade, de facto, em que, inclusivamente, quer de um lado, quer do outro, que as pessoas estejam disponíveis porque muitas vezes estão sobrecarregadas com uma série de outras coisas. Que é importante que haja esta aproximação, não tenho a mínima dúvida. Que o tentamos fazer, muitas vezes, nos nossos estudos, nomeadamente neste momento, alguns estudos que estou a fazer na faculdade têm a ver com contextos naturalísticos, porque eu não quero pôr os psicólogos a fazerem coisas que eu acho que faz sentido serem os educadores e os professores, porque eles sabem fazê-lo. Eles têm essas competências. E, portanto, esta aproximação é que eu acho absolutamente fundamental para o desenvolvimento de todos, porque eu acho que tanto os docentes universitários querem saber mais sobre o que acontece no terreno, como as outras... Precisam dessa base também para a investigação. E é fundamental. Sim. Temos que nos aproximar. Bem, o café está frio, mas nós costumamos acabar. Professora, muito obrigado mesmo. Eu acho que, sinceramente, nós vamos voltar a encontrar-nos, não neste modelo de 15 minutos e um café, mas em muitas horas e muitos cafés. Boa. Muito obrigado pela disponibilidade e boas férias, se elas vierem. Vem. Muito obrigado. Muito obrigada.